Podcast Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo aqui com a Larissa Machado, né? Ela topou participar aqui, falar um pouco do trabalho dela, compartilhar um pouco da história dela. Então, Larissa, seja muito bem-vinda e muito obrigado por aceitar participar do meu podcast. Obrigada, o prazer é meu. Muito boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite. E a Larissa foi indicação da Ana, né? Então, vocês já sabem aí como vai ser esse bate-papo. Verdade. Mais ou menos na mesma linha. Sim. Falo bastante também. Mas, assim, a pergunta inicial que eu sempre faço aqui, a respeito da origem da deficiência. No seu caso, você é cega total, só meio período? Como que é o seu caso? Não, eu sou cega full time. Do amanhecer, incluindo o anoitecer, então não tenho nada de visão, zero visão, nada, nem luz, nem vulto, nem absolutamente nada. Sei lá, pessoas perguntam como que é ser cega, enfim, não sei, eu só sou. É difícil de descrever. Não sei, só sei que foi assim. E quando foi que você decidiu ficar assim? Então, eu decidi isso um pouco precocemente. Eu decidi isso bem cedo na minha vida. Eu era uma criança um pouco precoce, como você pode dizer, um pouco antes do tempo, assim, com as coisas. Então, eu resolvi decidir isso tão cedo. Eu tive retinoblastoma com 2 anos de idade e com 3 anos eu perdi total a visão. É um tipo de tumor que afeta a retina, geralmente de crianças pequenas. É um tumor raro. Não é tão comum assim. E aqui estamos, né? Decisão tomada. Então, desde que você se entende por gente, você é cega, né? Basicamente. Eu tenho lembranças de antes disso, ali entre 1 e 2 anos, né? Que é o período que eu consigo ter lembranças. Eu falei muito cedo, eu andei bastante cedo, então eu aprendi a desenhar cedo, então eu tenho bastante lembrança de cores, de algumas experiências que eu tive antes disso, de alguns desenhos que eu pude assistir na televisão, e eu realmente fui uma criança precoce, de verdade, embora eu faça essa zoeira, eu realmente fui, e então eu tenho essas lembranças, mas realmente, assim, o mundo como eu conheço hoje é muito diferente, né, daquela época. E como foi aí, sei lá, na escola? Estou em escola regular, em alguma escola especializada? Eu estudei numa escola especializada, eu sou de Porto Alegre, e tinha uma escola que na época era referência. Eu não sei, eu não tenho informações de como que é isso hoje, eu perdi um pouco o contato, mas uma escola chamada Instituto Santa Luzia, em Porto Alegre, que era especializada em atender cegos. Então, eles tinham toda a estrutura lá, tinham máquina braille, tinham atividades no contraturno, né, complementares pro pessoal que era cego, que estudava lá. E essas atividades eram tipo essas coisas de atividade de vida diária, que geralmente, acho que basicamente todo cego que foi buscar algum tipo de reabilitação já ouviu falar disso, né? Atividade de vida diária, né? Quando a gente aprende lá a fazer coisas normais do dia a dia, que outra pessoa aprenderia, sei lá, em casa, a gente precisa de uma orientação um pouco mais próxima. Aí, reforço de algumas matérias, quem precisava tinha aula de braille, né, quem precisava desse complemento. Eu aprendi o braille desde que antes de entrar na escola, na verdade, eu já tinha aprendido, então foi muito tranquilo pra mim. E eu estudei a minha vida inteira lá, do jardim, né, do prézinho, não sei seja lá como quiser chamar, eu não sei como chama hoje também, até o 3º ano do ensino médio. Terminei lá. E é aquela história. Por mais que fosse uma escola especializada, foi bastante desafiador, sim, porque a gente precisava do material em braille, tinha uma pessoa só para atender todo mundo e produzir esses materiais. Muitas vezes a gente dependia de professores pedirem antes, solicitarem antes esses materiais, então isso demorava mais tempo para chegar. Às vezes tem aquelas situações também de a gente precisa de uma ajuda de alguém para editar o que está no quadro, e aí às vezes perdeu alguma coisa porque meu colega não editou, porque enfim, e aí, enfim, essas complicações
Mas, no mais, foi muito de boa. Eu nunca repeti nenhum ano e consegui terminar aí o mais cedo possível a escola. Ah, legal. Eu também tô fazendo agora o treinamento, né, de atividade da vida diária. Hoje eles chamam de terapia ocupacional, né? E a gente vai Isso. tirando, já sei lavar louça. Oh! Ah, mas isso você já sabia antes, não? Eu lavo rapidinho, porque eu só saio da pia quando eu não estiver vendo mais nenhuma sujeira. Eita! Alguns segundos. Abriu a torneira, lavou. Tá bom. Ah, mas é isso. Mas é legal a atividade de vida diária, né? Eu, pelo menos, eu gosto de cozinhar, eu gosto de... Adoro fazer bolo, essas coisas, então, tipo, pra mim foi muito útil. Aí essa é aquela hora que as pessoas olham e perguntam, nossa, mas cego cozinha? Mas então, como é que faz, né? Não se queima. Se queima mesmo, todo mundo se queima, gente. Que isso? Sim, é. Até parece que quem enxerga não se queima, né? Se queima igual. Se não é até pior, que quem enxerga tem a confiança de que tá vendo, não vai se queimar. Sim. A gente vai usando lá as técnicas, né? Colher de pau como bengala pra encostar lá no negócio, Exato. panela. Ficar com a mão em cima pra sentir o calor, pra ver se a panela tá fora da boca do fogão. Exatamente. E eu vou te dizer, eu já tive experiência, inclusive, com tipos diferentes de fogão, tá? Tipos de fogão a gás, fogão elétrico. Cada um tem seus desafios, mas eu vou dizer, os desafios são muito mais sobre a cocção do alimento do que sobre como que a gente lida e adapta as coisas. Uma vez que acostuma, é rapidinho. Sim. Cara, a minha instrutora lá não falou, né? A gente tem que aprender a ouvir a comida, né? Os sons que faz para identificar se já tá pronto ou não. Porque eles vão fazendo barulhos, né? Exatamente. Eu tenho colegas que já me perguntaram, como é que tu cozinha, né? Se tu não enxerga, que eu confio muito na visão pra ver quando a cebola já tá dourada ou quando pra não passar do ponto, um bife, uma coisa assim. E eu, um dia tenta fechar o olho e cozinhar pra te ver como é que é. Sim. E é sério, muita gente diz que não é tão difícil porque a gente usa muitos outros sentidos quando tá cozinhando. Sim. Igual, mas como você sabe já é a hora de virar o bife? Ué, você passa um garfo, alguma coisa lá nele e escuta. Se Exato. tiver aquele creque lá, já tá na hora de virar pro outro lado. Exato, eu já assisti vídeos no YouTube de pessoas ensinando a cozinhar, falando pra fazer exatamente isso. E eram pessoas que enxergavam normalmente, que, né, aparentemente não tinham nenhuma deficiência, nada, nenhuma dificuldade ali, mas diziam pra fazer exatamente isso. Coloca o garfo em cima, aperta um pouquinho, tem alguma resistência? Então é porque já cozinhou. Você falou do bolo também. Como saber se o bolo tá assado? Espeta com alguma coisa, se sair massa é porque não assou ainda. Então, a gente vê como a visão é superestimada, né? Exato, e tem aquelas coisas que a gente mete a mão mesmo. Aí vai no tato. Exato. E, continuando aqui a conversa, como é que se deu aí o seu contato com a tecnologia? Como que você veio parar nesse mundo? Então, quando eu saí da escola, a gente nunca sabe, eu acho, o que quer fazer exatamente da vida para essa vida. São muito poucas pessoas que sabem, né? Quando sai do ensino médio, eu quero ter essa profissão e eu vou fazer ela e é isso que eu quero fazer para a minha vida. Sim, e existia assim. Eu sabia que eu queria ser rico. Então. A gente tá na luta pra isso aí, né? Vamos ver se a gente chega lá. Achei que ia ser mais rápido. E aí eu lembro que eu tinha muitas ideias, assim. Eu queria ser fisioterapeuta, daí eu queria ser. O que mais eu queria ser? Eu queria ser contadora, eu queria trabalhar com alguma coisa que eu precisasse lidar com muita lógica e matemática, porque eu adorava isso desde criança, então pra mim era, nossa, eu quero continuar fazendo cálculos e aprender mais cálculos complexos e não sei o que lá. E aí numa dessa de
procurar um curso na faculdade para fazer, eu achei um negócio chamado estatística. E quando eu descobri esse curso, eu pensei assim, nossa, isso aqui parece incrível, maravilhoso, eu quero fazer isso, não sei o quê. Só que tinha um problema, só tinha, na época eu acho que só tinha em duas universidades no Brasil. Estatística, 2 ou 3, eu não lembro exatamente quais eram todas. E uma delas era a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu, tá, pronto, é isso aí, eu vou fazer o vestibular e eu vou dar um jeito de passar, não é uma matéria tão concorrida, então, não é um curso tão concorrido, então eu vou conseguir passar. Vou dar um jeito, eu vou estudar, eu vou passar, eu quero fazer estatística. E daí eu tinha 1 milhão de ideias, e daí depois que eu fizer estatística, eu quero de repente eu quero aprender a programar, e daí de repente eu trabalho também com tecnologia. Ah, não sei. Vou fazer esse negócio aqui porque eu achei legal. E eu fiz 2 vezes o vestibular, consegui passar na segunda. E aí, tipo, na época, nossa, eu fiquei super empolgado. Uau, que legal, né? Consegui e tal, não sei o quê. Só que, como eu fiz o vestibular eu fiz o vestibular, né, no ano logo em seguida que eu saí do ensino médio, não passei. E daí, durante o resto do ano, que eu teria que esperar o próximo ano para poder fazer o vestibular de novo, eu consegui uma vaga de jovem aprendiz. E era minha primeira experiência, né? Trabalhando e tal, e tendo ali um dinheiro que era meu, que era do meu trabalho e tal. Era pouquinho na época, mas, sabe, pra mim, que era a primeira experiência, já era, nossa, uau, que legal, tô tendo minha primeira experiência trabalhando. Eu tinha, 16, 17 anos. E aí foi legal, eu gostei da experiência, era um contrato de 1 ano e tal. E eu só contei isso que depois eu vou precisar voltar com essa história. Daí eu fiz o vestibular, passei, fui pra faculdade, cursei o primeiro semestre, e eu comecei a ver que tinha uma série de coisas lá que não era exatamente aquilo que eu queria. Eu tava gostando das matérias, eu tava até achando legal, eu tava empolgada com as coisas todas, mas eu comecei a ver que tinha muito software que a galera falava na época que, vocês têm que aprender a mexer com isso. Se vocês não souberem... Qual que era o nome de um? Nossa, eu não vou lembrar. Nossa, eu dei um branco geral agora. Mas eram 2 softwares que a galera dizia que, nossa, se não souber mexer com isso, não vai ter emprego para vocês nessa área. E aí eu via ver lá, o software era um negócio totalmente inacessível, não funcionava com NVDA, não funcionava com JAWS, era um terror, e aí eu fiquei pensando assim, então vamos lá, é só mais um desafio, né? Daqui a pouco tem outras formas, eu, sei lá, vou aprender melhor a usar o Excel, e daí, de repente, eu aprendo a fazer VBA, e aí, acho que é VBA? Não lembro de gente, não. Aquela linguagem de automação do Excel lá. Sei lá. Nossa, E aí eu, então vamos lá, né? Bola pra frente, tô recém no início, né? Primeiro mês da faculdade. Só que, eu fui indo. E quando chegou eu tava meio satisfeita já com algumas coisas dentro da universidade, porque eu não conseguia me locomover sozinha lá dentro. Então eu dependeria de sempre alguém ir comigo. E eles chegaram a designar uma pessoa para me acompanhar, mas aí eu dependia da disponibilidade da pessoa, então tudo que eu ia fazer lá dentro eu tinha que alinhar com a agenda dessa pessoa também. E era muito ruim de navegar lá dentro, só com a bengala. Se tem cegos que conseguem navegar dentro do campus do Vale, que é um dos campos da URGS em Porto Alegre, só com a bengala, nossa, essa pessoa eu super admiro, sabe? Eu bato palma pra essa pessoa, porque era um negócio desafiador demais. E aí, quando chegou na transição pro segundo semestre, eu fui fazer a inscrição para as próximas disciplinas, e eu vi que tinha várias coisas que era assim, a aula começa às 7 e termina, sei lá, às 8. Mas tem outra que começa às 7h30, e daí termina às 8h30. Mas daí a outra só começa às 9, então eu teria que ficar 1 hora sem fazer nada, entendeu? Ou teria que ficar 1 hora lá, e eu tinha o meu trabalho, eu não queria largar meu trabalho mais, porque eu já tinha sentido o gostinho de ganhar dinheiro, então eu queria achar uma forma de conciliar a faculdade com o trabalho. E eu tava indo bem
no trabalho, né? Eu tava trabalhando junto com um cara que manjava pra caramba de Excel. E aí eu tava empolgada com isso, então não vou largar meu trabalho. Eu fiquei pensando assim, se eu ficar nessa, eu vou terminar minha faculdade quando? Talvez em 10 anos, talvez em 15, eu não sei, porque eu só vou poder fazer 2 disciplinas. E daí eu tinha feito o Enem também no ano anterior e me inscrevi para administração à distância. Eu trabalhava já com educação à distância, então já conhecia mais ou menos como funcionava. Eu me inscrevi para administração à distância, fui lá e tal, fez e fui tocando minha vida daquele jeito. Mas eu sempre tinha aquela coisa assim, tipo, eu sempre gostei muito de tecnologia e desde a minha primeira expedida, e isso que eu disse que eu ia voltar na história do curso de aprendizagem lá, né, do contrato de aprendizagem que eu tinha feito antes, porque foi o início de que eu realmente comecei a ganhar meu dinheiro e eu, né, não queria largar isso mais. E eu sempre tive essa coisa, assim, eu sempre gostei muito de tecnologia, eu sempre gostei muito de explorar. Eu aprendi a ligar um leitor de tela quando eu tinha 5 anos, então, e eu sempre tinha aquela curiosidade de saber e tal, mais, quando eu peguei nessa transição do Virtual Vision pro NVDA. Até tem uma parte da entrevista que fez com a Isa, que ela comenta, né, que quando chegou, o NVDA já estava prontinho. Sim. Então a gente pegou uma parte que era bem difícil, né, no início era bem chato de configurar. Eu até, tipo assim, meio que, quando eu vi que era aquilo, eu meio que abandonei. Eu já achava tão pra mim, usar o leitor de telas que, sabe, tipo, eu vou continuar com o Virtual Vision aqui, que tá melhor. Às vezes a gente usa o DOSBox por uma coisa e outra, e vida que segue. Até que ele foi realmente melhorando. Eu tinha um colega na época que era super ligado nas novidades. Porque o NVDA, não sei o quê, porque o JAWS, porque o JAWS daquelas formas alternativas lá, e eu vou pegar só essa meia hora só pra ver como é que funciona, que eu não tô afim de colocar coisa que eu não sei o que é no computador, né? Enfim. Sim, né? Usa métodos não ortodoxos. Enfim. Alternativos, então. Deixa assim. E aí, assim, eu fui indo e eu sempre tive, né, essa curiosidade de querer saber mais e tal, mas eu não sabia muito como. Na época não existia tanto essa coisa de curso. Sei lá, hoje a gente tem Udemy, a gente tem muita coisa no YouTube, muita coisa, né, disponível para consultar e tal. E na época não era tão fácil assim. E falar que a acessibilidade na maioria das coisas também era um desafio e tanto. Tinha muita coisa ainda feita em tabela, muita coisa que a gente usava flash, né? Então, e olha que eu não sou tão velha, né? Mas é verdade. E aí foi que na época eu não trabalhava com tecnologia diretamente, mas eu trabalhava numa escola de educação à distância e o pessoal era sede do SEMAC, de educação à distância, e o pessoal que fazia os materiais muito frequentemente me pedia feedbacks de como que tinha ficado, né? Tinha alguma coisa de acessibilidade que tinha que melhorar, ou alguma coisa assim, né, para eu realmente testar e passar algum feedback para eles sobre isso. E eu me lembro que na época, quando eles começaram a me pedir esses feedbacks, eu fui atrás de entender como funcionava o HTML. E o meu namorado na época, ele já era programador, então eu consegui meio que um help dele, assim, né, tipo, mais de ir perguntando as coisas e ele me orientando de algumas formas. E aí eu caí lá na documentação da MDN, que é bem completa, isso, até hoje eu uso muito mais. Sim, eu também. MDN e W3 School são os sites que eu mais acesso. É a Bíblia, né? E algumas pessoas brincam com isso. Da área enfim, de documentação de
HTML ou até das questões que a gente usa no dia a dia hoje em dia, como área e como usar certos componentes, né? Enfim, é sempre o lugar que a gente vai consultar. E aí eles têm um passo a passo lá que começa do zero, assim, desde tipo assim, não sei nada de HTML. E eu fui seguindo, fui indo, cada dia fazendo uma coisa, porque eu cheguei a achar alguns cursos, mas era aquilo que a gente conversou aqui antes, é exatamente muita coisa, clica aqui, arrasta pra cá, puxa aqui. Aí Vocês você estão vendo aqui na tela. exato, vocês estão vendo o que eu fiz na tela aqui. Agora você faz isso aqui. Pronto, deu, tá pronto. Agora já tá rodando sua aplicação. E daí, então a forma que tinha era alguma coisa que fosse totalmente textual. E a MDN atendia muito bem isso, né? Já tinha aqueles campinhos que tu digita ali ou modifica o código, o exemplo que eles têm, já consegue ver o resultado, né, logo em seguida ali no online. E aí eu fui fazendo, fui indo até, eu não lembro se eu cheguei a terminar, mas eu quase terminei. Eu, tipo assim, terminei a parte de HTML, acho que eu dei umas puladas no CSS, porque era meio chato, porque lógico eu não teria como ver a mudança acontecendo, mas eu pude entender na época o que está acontecendo. E assim, isso foi indo, né? Eu conseguia já ajudar muito melhor o pessoal lá, dando esses feedback, embora o meu trabalho diretamente, né, o meu trabalho principal não tivesse muito a ver com isso. Eu trabalhava com Customer Success, então analisava dados de clientes, questões de satisfação, ações, né, que vinham de perfil de satisfação, esse tipo de coisa assim. E o legal disso é que também muita coisa que vinha era sobre o sistema, e muita coisa com relação a isso eu tinha que transformar em ações, e muitas vezes essas ações eram ter que conversar realmente com o pessoal da área de tecnologia, né? Então, isso já foi me dando já foi me trazendo essa experiência, né? De como lidar com diferentes pessoas, assim, seja de tecnologia, diferentes pessoas, eu digo, de diferentes áreas, né? Tanto o pessoal da tecnologia, quanto o pessoal que era de mais gestão, que queria ver números e esse tipo de coisa. E mesmo dentro da tecnologia, já ia percebendo que tinha aquelas nuances diferentes, né? Tipo, tem pessoal que é dev, que tá ali muitas vezes só esperando o negócio vir pronto, já refinado, detalhado. Tem pessoal que tá lá organizando. Na época o pessoal trabalhava bastante com cronograma, né? Não tinha, não se usava nenhum método ágil, nada lá. Então, o pessoal que ficava, pois é, não, aqui falta gente, falta abraço, falta não sei o quê, não tem recurso pra isso, e daí, tipo, às vezes as coisas vão postergando. Enfim. Quem eu acho que já trabalhou de alguma forma com qualquer tipo de projeto que tem início, meio e fim, sabe que é assim que funciona. Sim. Até Não só, né? Manda pra produção com erro, mas manda funcionando. Exato. E nisso eu continuava tocando ali o meu. E permanecia assim aquela dúvida, eu vou te dizer, tá? De tipo, o que eu vou fazer agora, né, daqui pra frente? Eu vou me aprofundar em marketing, em data analytics, eu vou fazer o que da minha vida? Não sabia também, não tinha essa certeza. E eu fui explorando algumas coisas, assim, comprei curso de, sei lá se é na época. Não, na época eu acho que nem foi da Udemy ainda, foi realmente do próprio Senac, que a gente tinha desconto em cursos lá. Eu fui fazendo curso de Excel, curso de não sei o que, curso de. E eu, mas, né, não parece tão interessante. Eu acho que eu vou ficar mesmo na tecnologia, vou tentar me aprofundar mais nesse negócio aqui, vamos ver o que dá. E aí eu voltei para a documentação da MDN para aprender um pouco mais de JavaScript, que era uma coisa ainda um tanto obscura para mim, né? E eu aprendi um pouco e tal, mas aí eu encontrei algumas limitações, e daí, tipo, tinha algumas coisas de mais urgente, assim, no trabalho, eu acabei meio que deixando de lado. E daí, quando eu
quando eu me dei conta, não, eu tenho que voltar, é isso que eu quero fazer, eu vou voltar a estudar, isso já era talvez 2019, por aí. E na época eu tinha há pouco tempo comprado um Mac. E aí eu ainda tava naquele desafio porque eu me lembro que o meu cálculo foi, se eu compro Como disse a Ana, você era uma burguesa safada. É! Sim, mas o que foi o meu cálculo? Se eu comprasse eu tinha muitos desafios na época com o meu computador da empresa, que ele era meio fraquinho, assim, de memória e tal, e daí tinha problemas com o NVDA rodar junto com o Skype na época, junto com as minhas planilhas de Excel que faziam até torrada, que é literalmente, né, quando tu abre a planilha, o computador começa a esquentar tanto, mas tanto, que se botar um pão ali dá pra fazer uma torrada. E eu já tava no nível bom do Excel, eu já tinha várias master, uma série de automações, uma série de um monte de coisa. E aí eu tinha um colega que também sabia fazer as automações lá e me ajudou nessa. Então eu já tinha uma ideia, assim, mais ou menos de como que era programar alguma coisa, não tava totalmente crua. Mas tu bem deve saber, e todo mundo que já tentou se adaptar com um leitor de telas deve saber, ou até que tentou se adaptar com um leitor de telas novo deve saber, que como a gente muda para um ambiente muito diferente, leva um tempo, e às vezes é difícil. E foi o que aconteceu comigo com o Mac. Porque é exatamente isso. Tá, beleza, os computadores que eu acessava até então estavam fracos para o que eu tinha. Eu pensei, tá, então tem que comprar um super computador, vou botar lá sei lá, 16 de memória, talvez 1 tera de HD ou SSD, eu nem me lembro o que era na época, mas provavelmente já tinha SSD. Sei que eu me lembro que, tipo assim, a configuração que pra mim era a configuração ótima, né, pra conseguir rodar minhas planilhas que faziam torrada, rodar tudo que eu precisava com folga e sem travar o negócio com Windows, ia sair mais caro do que comprar um Mac. E sem falar que eu tava querendo na época comprar uma licença do JAWS, então esse preço ia subir ainda mais. E eu comprei. Tava querendo vender seu rim? Era tipo isso. Daí não vai dar. Porque assim, o Mac na época que eu comprei, acho que era o mesmo preço só da licença do JAWS. Era não exatamente isso, mas era quase isso. Se alguém, né, souber em termos de valores, quiser comentar aí, né, por favor. E aí, nossa, foi sofrido, tá? Foi sofrido aprender a mexer com Mac, com VoiceOver, é uma interface totalmente diferente. Os comandos do leitor de telas eram outra coisa, era totalmente diferente. Eu me lembro que até quando eu conversava com as pessoas que tiveram essa experiência, elas sempre diziam, olha, o Mac depois que te acostuma é bom, mas no início parece que tu tem que usar os 25 dedos para poder fazer os atalhos de teclado para interagir com o VoiceOver. E é realmente assim, tipo, sei lá, às vezes dá uma impressão que tem que usar todos os dedos que tu tem e ainda falta. E era muita coisinha assim, muita coisa da interação com o Mac é muito mais, como é que eu posso dizer? Às vezes é mais parecida com a forma visual que as coisas têm, e a gente precisa, às vezes, ter esse entendimento. Esse é o que eu entendo, né? Lógico, pessoas vão ter percepções diferentes, mas é isso que acontece. Eu acho que é mais próxima da interação visual. E eu já estava muito acostumada com Windows, imagina, desde 5 anos, né? Eu passei por transições, lógico, eu comecei lá, eu acho que com Windows 2000, talvez, depois fui indo, depois eu tive, o primeiro computador que eu tive em casa era com XP, e assim foi, depois, o primeiro computador que era meu mesmo era 7, enfim, são transições, mas, né, lógico, a lógica é a mesma, o leitor de tela continua funcionando igual, e basicamente eu conseguia fazer quase tudo só usando o Tab e as setinhas, né, sem precisar lembrar de muitos atalhos. E foi um desafio, só que eu descobri que eu poderia programar em Python só usando o terminal.
e né, tipo, na busca de achar um editor de código que fizesse algum sentido, eu testei alguns, a maioria deles eu não consegui usar. Na época, o único que era mais ou menos era o VS Code, mas mesmo assim ainda era um desafio. Então. E aí eu resolvi ficar só no terminal mesmo e usar um editor de texto, acho que era TextMax, era esse o nome dele, ou TextMate, acho que era o nome dele, que era um editorzinho de texto super simples que eu tinha instalado no meu Mac, e daí eu conseguia fazer algumas coisas, né? Era aquela história. Tabulação na mão, né, contando ali os espaços, tab, porque no Python isso depende disso, é muito, muito importante. E assim eu fui indo, né? Tipo, eu me testei um pouco mais em algumas outras linguagens. E quando né, chegou a pandemia e tal, foi meio que uma febre isso. Tinha gente, muita vaga abrindo, muita coisa assim. Eu consegui um emprego para ser dev full stack numa empresa que usava C#, né? Era .NET no back-end. E ainda bem que era .NET Core. E React no front. Então, imagina, era aprender tudo de novo. E foi basicamente assim que eu cheguei no mundo da tecnologia, né? Eu comecei daí a trabalhar como desenvolvedora. Foram projetos bem intensos, que era meio que uma coisa assim, eu estava aprendendo, mas ao mesmo tempo tinha que entregar, né? Uhum. E eu tinha pair programming com várias pessoas lá dentro. Foi também quando eu fui atrás de recursos por exemplo, o grupo ali do Cegos Programadores. Cegos Programadores, né? É que só cegas programadoras. Agora é pessoas cegas. Mas na época eu acho que não eram pessoas. Enfim. Talvez eram máquinas. Já tinha IA naquela época. Exato. A gente criou a IA Essence. Bem que você falou que você era bem precoce. Então. Não, não chegou nesse nível. E aí foi quando eu comecei a realmente me integrar com esse povo aí, né? Foi um colega realmente que me falou desse grupo. Não sei da onde que foi uma colega, na verdade, ela era designer, eu não sei da onde que ela descobriu esse grupo, mas ela me falou, tem grupo e tal, quem sabe que eu entro lá, vamos ver o que acontece lá, né? E o pessoal realmente me ajudou em várias coisas lá que eu pedi na época. E só que o que acontece é que, naturalmente, quando eu entrei, eu não queria. Essa parte é bem parecida, inclusive, com o que a Isa falou aqui, né? Eu não queria trabalhar com acessibilidade, porque, embora eu sempre fosse referência, isso sempre fosse uma atividade paralela desde a minha primeira experiência lá, de testar coisas, de dar feedbacks, de realmente dizer, olha, isso aqui funciona, isso aqui não funciona, isso aqui precisa colocar o nome nesse botão, porque senão, né, enfim, ele vai ser só um botão e não, a pessoa que não tá vendo não vai saber o que ele faz. Isso não, sabe, eu ficava pensando assim, sei lá, não tem como uma pessoa ganhar dinheiro fazendo isso, né, meio nada a ver, ninguém vai contratar uma pessoa só pra cuidar de acessibilidade em algum lugar. Ingênua você. Então, eu achava uma coisa meio careta, meio, sei lá, meio, não é nem careta a palavra, sei lá, meio brega, meio, sei lá, quem que trabalha com isso, sabe? Mas ok, vamos lá, eu tava bem como deve. E começaram a surgir justamente algumas questões de acessibilidade dentro da empresa que eu trabalhava. Né? Fosse porque, por minha causa, no caso, porque eu tentava acessar coisas lá que não eram acessíveis e que muitas vezes eram feitas em casa, e daí eu tinha a oportunidade de ir lá e dizer pro pessoal, olha, isso aqui a gente pode fazer de tal jeito, de repente, né, para melhorar e tal, porque senão eu não vou conseguir usar, e provavelmente outra pessoa que tem alguma outra necessidade também não vai conseguir usar. E eu fui, de novo, tipo, fazendo a minha parte como uma referência dessa empresa
também, né? Mesmo trabalhando. E nessa vez era mais forte ainda, né? Porque eu estava atuando como dev, então era mais fácil de eu ter essa conversa com o pessoal. E, e aí eu me lembro que eu, quando eu conheci, quando eu conheci a Ana e conheci o povo todo lá, foi que uma vez eu estava tentando trabalhar eu estava trabalhando numa task de front-end e o designer tinha feito um protótipo no Figma e a gente ficou um dia inteiro tentando achar uma forma de fazer o que eles tinham posto no Figma ser acessível. Uhum. E a gente viu que não tinha como. Então, ele começou a procurar alternativas. Era um cara que já tinha uma boa experiência, então ele trouxe algumas outras alternativas de fazer. Tinha um negócio que acho que era Envision, o nome, não me engano, que também era para fazer protótipo e tal, e ele conseguia fazer um negócio que era mais ou menos acessível, conseguia ter uma ideia lá do que estava ali na tela. E aí eu perguntei lá no grupo dos pessoas cegas programadoras lá, se alguém sabia alguma coisa, como é que fazem, né? Nossa, se tem cego que programa com front-end aqui, eles devem saber alguma coisa parecida com isso. Sei lá como é que faz, né? E aí a Ana me respondeu, não, o Figma não é acessível, não tem como. E eu, gente, nossa, será? E aí eu me lembro que ela falou assim, se quiser me chama no privado pra gente bater um papo. E eu fui, chamei ela e daí realmente, né, eu vi que eu não era a única que sofria desse mal, tinha outras pessoas que passavam pela mesma situação ali. E daí, nisso, a gente achou uma forma né, de trabalhar ali, mesmo sem o Figma. E a forma era, basicamente, a gente já usava uma biblioteca de componentes, e aí ele me falava quais os componentes com base na biblioteca que ele queria colocar naquela tela, ou como que ele queria configurar aquele componente. Era muito mais uma conversa com o designer, né? Uhum. E aí, o que aconteceu é que eu saí dessa empresa um tempo depois, porque eu recebi uma proposta de outra empresa para trabalhar daí como dev back-end. E quando eu cheguei lá, o pessoal também precisava dessa vez, de alguém para trabalhar diretamente com acessibilidade. Eu conheci algumas pessoas lá e tal, e acabou que eu fui para esse lado, e eu fiquei, tipo, encantada na época. Como que existe um setor de acessibilidade dentro de uma empresa? Uau, tipo, é sério isso? Vamos pagar pra isso? coisas acessíveis? É sério? Achei que não pagava. Vão me pagar pra fazer algo que eu já faço de graça? Exato. Eu fiquei, caramba, que legal, que massa isso. No início eu fiquei meio, né, resistente. Não, mas peraí, eu queria ser dev, né, não queria ser isso aqui. E aí, só que eu fui indo e cada vez que eu entendia mais, que eu aprendia mais e que eu via que, tipo assim, tem toda uma questão de legislação por trás disso, principalmente quando a gente fala de empresas que atuam internacionalmente ou que têm sedes, né, fora que não atuam só no Brasil, no caso, elas, né, estão, qual que é a palavra? Estão sujeitas, né, a outras legislações que elas precisam seguir e tal, que são regras, que realmente dá multa, e daí aquela história, muitas vezes no primeiro mundo, realmente dá multa, né? É lógico, sempre vai ter, essa história sempre vai ter de a pessoa acharem uma forma de evitar, né, a multa, sei lá, por meios legais. Métodos alternativos. Métodos alternativos, enfim, isso sempre vai acontecer. E, inclusive, tu deve ter ouvido falar sobre aquelas ferramentas que o pessoal coloca no site aí, só para dizer que até agora a gente é acessível, né? Tem lá uma ferramentinha que diz que clica aqui para acessar o modo acessível. Quando clica no modo acessível é ainda pior do que o modo que não era acessível. É uma tristeza, tá? Mas isso a galera geralmente usa como uma forma de dizer assim, a gente agora é compliant, tá? Então, aqui essa empresa me vendeu que eu sou compliant com
WCAG e toda parada lá, se eu tiver a ferramenta dela dentro do meu sistema, então. E aí eu dar mais nessa parte, né? Nesses conhecimentos de legislação, ADA, de Section 508, de todas as nuances do WCAG, né? Porque, embora eu já conhecia bastante o WCAG, em função da minha experiência, eu não tinha muita noção, assim, do tipo assim, tá, a gente se compromete a ser compliant com o WCAG 2.1 AA, ou, enfim, as várias formas que o pessoal tem de, né, ser compliant, seja AAA, seja AA, seja 2.1, 2.2, enfim, 2.0. E aí eu tive que, infelizmente, sair dessa empresa que eu estava, porque eles, né, implementaram uma política de retorno para o escritório. E eu não queria, eu já estava numa situação que, tipo assim, cara, era tão complicado eu ir até o escritório que eu iria acabar gastando uma boa parte do meu salário só nessa função de ida para o escritório. Mas, se eu tenho a possibilidade de conseguir um outro emprego que é remoto, né? Uhum. Eu, lógico, vou atrás dele. E aqui estou, eu consegui. Hoje eu trabalho para uma empresa americana que faz software para a universidade, Simplicity. E é bem interessante, porque justamente isso, né? Só de universidade, eles precisam, e eles têm realmente uma pressão, muitas vezes, de que o negócio seja acessível, porque eles já têm, né, alunos que têm deficiência, né? Então, eles têm essa pressão direto neles, e eles vão pressionar a empresa que, né, vai ter que fazer alguma coisa. Sim. E como você deve ter visto também lá no episódio com a Isa, né? Eu julgo muito a pessoa pela linguagem que ela desenvolve. Tu curte Java? Olha, eu nunca nem tentei. Então nem vai. Eu vi os comentários de você sobre e me deu menos vontade ainda. Não, brincadeira da parte, o Java é uma linguagem que tem um mercado muito grande, Sim. muita coisa feita em Java. É que não deu match, assim, sabe? O PHP me encantou muito mais. Ah, é? Programa PHP? Uhum. Oh, que legal. Sim. Nossa, eu sei zero de PHP. Precisamos fazer umas aulas, então. Vou explorar mais teu canal e ver o que tem de PHP pra nós. Mas com o Java, o ruim do Java é que ele é muito verboso, né? Igual, tu deve saber Braille, né? Então o Java é como se fosse o Braille programação, é muita coisa pra escrever. Eita. Olha, eu imagino porque o C Sharp já é bastante, né? Já é bastante verboso. E o pessoal sempre comenta que o Java consegue ser pior, né? Eu não sei, nunca tentei. Uhum. Vou confiar em quem fala isso do Java. Não, velho. Longe de mim também é querer desencorajar a galera a ir pro Java, né? Vai, experimenta tudo. É que eu não gostei muito, não, né? Tudo bem que o Java é ruim mesmo, mas lá é tipo conclusões. Mas sabe o que é? Eu gosto, eu acho legal o back-end. Eu durante muito tempo achei que quando eu comecei, inclusive, a atuar realmente como dev, eu achava que a minha praia era muito mais o back-end, porque eu achava meio chato esse negócio de tipo, o desenvolvimento não ficou alinhado em não sei o quê. Mas aí, sabe, tipo, essas coisas esses detalhes mais finos que geralmente os designers pedem pra gente. E eu achava assim, isso é legal, mas não sei se eu tenho saco. E eu achava que o back-end, nossa, o back-end é minha praia. Mas ao longo do tempo eu descobri que eu gosto do front porque é muito mais fácil de tu ver a mudança acontecendo, sabe? Eu tenho esse mesmo pensamento também. Quando eu comecei no PHP, curtia muito mais essa parte do back, tudo. Mas ultimamente tenho gostado do front, um HTML, um JavaScript. Agora estou arriscando um React também. O front é legal. Quem sabe eu viro um full stack aí. Eu adoro React. Não sei se isso tem influência no meu julgamento aí, mas eu gosto de React.
Sim, com certeza. Mas é interessante também você ter gostado dessa área, que eu sempre comento isso aqui no podcast também, que queria que tivessem mais mulheres aí nessa área da tecnologia, porque infelizmente ainda é uma área muito dominada por homens. Pois é verdade, né? Olha, eu tô tentando me lembrar aqui quantas foram as mulheres que eu interagi, tanto nessa minha jornada de dev, quanto de análise de acessibilidade agora, né? Mas ah, foram poucas mesmo. A gente vê muito mais mulheres, né, como PM, PO, muitas vezes designer, QA, mas como dev é raro. Sim. Aí tu já deve imaginar, né, a dificuldade que é trazer convidada dev pra cá e cega, né? Nossa, onde já fiz. Porque se é difícil ter mulher nessa área, mulher cega, então. É mais complicado ainda. Uhum. Mas tu comentou sobre o Braille ser verboso, que o Java é como se fosse o Braille. Sabe que o Braille não é verboso, é que ele ocupa espaço. Uhum. Essa é a questão. E agora, aprendendo inglês, eu descobri que existe um negócio chamado Braille Grau 2, que É maçonaria o negócio? não é quase é quase um código, assim, sabe? O negócio de Braille um 2.0. código que tu tem que decifrar com a ponta dos dedos. O Braille Grau 2, eles são. A gente tem símbolos que representam palavras inteiras. Uhum. Então, por exemplo, como no inglês não existe acento, né? Nós não tem os vogais acentuados. Muitos dos, para quem sabe Braille, a gente tem um símbolo diferente. Por exemplo, assim, o A, ele é só o ponto 1, por exemplo. Só que o A com agudo, ele é o ponto 1, 2, 3, 5 e 6. Então, tipo assim, são 6 pontos, né? Vocês já conhecem alguma coisinha do Braille, mas basicamente são 6 pontos e cada letra é um código. E aí é isso que acontece. As letras acentuadas, elas são um símbolo totalmente diferente da letra que não é acentuada. E então esses símbolos que são essas letras acentuadas para nós, no inglês elas assumem outros significados. Elas assumem muitas vezes uma palavra inteira. Então, esse que eu falei agora, por exemplo, que seria o A agudo, ele é o of no inglês, sabe? O OF, sabe? Aquela palavra que é para designar B, alguma coisa. Sim, a posição, né? A preposição, isso. Bom, obrigada por me ajudar. Nossa, eu tenho memória boa para algumas coisas, mas assim, para lembrar de detalhes, assim, como nome de palavras e tal, às vezes. Assim. E aí é isso, tipo assim, a gente consegue reduzir em 3 vezes o espaço que o Braille ocuparia tendo esse Braille de grau 2. É muito legal. No início é bem desafiador, é muito legal. Quem tá aprendendo inglês, eu super aconselho dar uma procurada sobre isso na cidade. Tá nos meus planos aprender Braille. Eu brinco que eu ainda sou analfa Braille, mas tenho vontade de escrever em Braille, que eu sinto falta de escrever à mão, né? Porque às vezes ficar só aqui no computador é ruim, né? Eu tenho aquela vontade de pegar um papel, escrever, né? Tá lá conectado com a escrita. Claro. Isso é bem interessante. Eu acho que todo mundo que eu conheço que sabe Braille conseguiu aprender o Braille. Dificilmente fala mal do Braille, tá? O pessoal geralmente fala bem dele. Comentei no pod com a Isa, né? É bom que eu aprendendo Braille eu posso escrever aqui o que eu quiser, que se alguém achar o papel ninguém vai entender nada que tá escrito. Posso xingar todo mundo. Bom. O problema é que no meu caso isso não funciona tão bem porque minha mãe aprendeu Braille, meu marido sabe Braille, todo mundo sabe Braille, então eu tô muito ferrada, não adianta, não tem jeito. Se eu quiser que ninguém leia, eu vou ter que apagar. Aí é complicado. Aí você até brincou, né? Na escola, você me passa cola, claro, tá em Braille aqui, ó. Você Gente, sabe. eu tenho uma história muito legal sobre passar cola em Braille. Que eu tenho um colega que ele aprendeu Braille,
ele pediu pra ensinar pra ele e ele aprendeu muito rápido, tipo assim, eu consegui tipo, ensinar pra ele talvez de uma semana. E a gente, tipo assim, realmente tipo, passava cola Uhum. em braille. Porque como é que o professor ia ver? Não tinha como. Sim. Funcionou durante um tempo. Mas aí, quem sabe eu deixo de ser analfabraile. Aí a primeira coisa que eu vou fazer quando souber ler braille é correr atrás de um livro do Harry Potter pra tentar ler em braille. Ó, vou dizer, é grande. O, a tinta já era grande. Pegar lá o cálice de Nossa, fogo da vida. eu vou te dizer, eu sempre quis ler o Harry Potter. Eu acho legal a história. Eu já vi alguns pedaços de alguns filmes, mas mas eu nunca parei pra ir atrás disso. E eu lembro que eu tinha um amigo meu na escola que ele adorava muito o Harry Potter e ele, acho que ele leu todos os livros da série, se eu não me engano. Só que cada livro que ele pegava eram, sei lá, 8, 10 volumes em braille. É. Eu conversei aqui com a convidada, que ela falou que ela leu todo o Harry Potter em braille, que ela falou que quando chegou no último livro, assim, os dedos dela já estavam sangrando. Imagina! Era muito grande, era muito grande mesmo. Tinha uma prateleira na biblioteca da escola que era só pro Harry Potter. Tipo, exclusiva. Só os livros do Harry Potter estavam na prateleira. Sim. Não dá nem pra ter o sonho de ter uma biblioteca braille, porque às vezes, dependendo de uma saga só, já ocupa a estante inteira. Não, mas hoje em dia a gente tem mais inclusive uma coisa que muitas vezes eu preciso, eu uso no meu dia a dia, testando, né, reproduzindo bugs e testando e tal, que é a famosa linha Braille, né? Não sei se você ouviu falar, ela basicamente é como se fosse uma linha mesmo, e ela é como se fosse um dispositivo que ela tem as teclas são como se fosse a posição dos botões da máquina Braille, não sei se tu conhece. São 3 botõezinhos de um lado, representando né, os 3 pontos de um lado, e 3 botõezinhos do outro, representando os pontos do outro lado. Então, tipo, a gente consegue tocar com os dedos esses 3, e tem um espaço no meio, e alguns outros botões adicionais para passar a linha, para apagar, tipo de coisa, para voltar ao espaço, né? E junto com esse dispositivo tem um displayzinho que ele tem os pontinhos que levantam ali no formato do Braille que está sendo exibido. Ele precisa de um leitor de telas para funcionar. O leitor de telas faz essa conversão. Mas é bem interessante, inclusive, para manter esse contato, né, com o Braille. Sim. Eu já ouvi falar da linha Braille, mas fiquei sabendo que o preço não é muito acessível, não. Não, realmente é cara. E o conselho que eu sempre dou é procurar alguém que tenha uma usada para vender. E geralmente vale a pena. Lógico, tem que saber as condições que a pessoa tá vendendo, né? Tipo, mas, em geral, elas duram bastante tempo, se bem cuidadas. Uhum. E tu tá falando aí que também, né? Você falou que tá estudando inglês. Como que anda aí os estudos? Porque tem que tomar vergonha na cara e voltar a estudar inglês, né? Que eu sempre falo aqui que o meu inglês é de NVDA. O NVDA acaba me viciando aí. Eu falo do jeito que o NVDA fala. JIT, GTube, Copilot. Copilote. Eu ri muito nos outros episódios quando eu vi. Eu assisti acho que o da Ana e da Isa, que comentou. Comentou que sabia de inglês de NVDA, eu ri muito. Sim, eu tenho que voltar a estudar, né? Antes eu até sabia um pouquinho mais, mas o NVDA me viciou. Ai, sim. Mas eu vou te dizer, o NVDA ele é muito útil nesse aprendizado, tá? Aprender um idioma que não é o nosso nativo é um estudo que a gente nunca para, tá? É uma coisa que a gente está sempre aprimorando em algum sentido. Mesmo chegando já no nível fluente, no nível avançado, a gente precisa estar sempre, né, constante aprimoramento. Justamente porque eu saio na rua, não tem inglês na rua, não, sabe? Ninguém vai falar comigo em inglês quando eu estiver passando das coisas no caixa do supermercado. Não, o porteiro, né, o recepcionista do prédio, sei lá, não vai me cumprimentar em inglês ou coisa desse tipo. Então, é uma coisa que a gente precisa estar sempre praticando.
Para mim, o leitor de tela eu amei quando eu descobri que dava para colocar aquela mudança automática de idioma e que eu conseguia fazer documentos no Word e em alguma língua diferente. Eu conseguiria ler uma página que era em inglês, sem ser aquela voz em português dizendo copilote, Sim. sei lá o que mais você pode falar. E a Jing, né? Que é Harry, Sim. e assim por diante. Isso é até uma vantagem, tá? Porque a gente acaba aprendendo muito de pronúncia, a gente acaba meio que saindo na frente de quem não teria esse contato tão grande com algo lendo a coisa, né? Todo tempo. E foi desafiador no início. Eu até gostaria de saber, o pessoal aí que tiver experiência diferente, quiser deixar nos comentários, coisas assim, porque para mim foi bastante desafiador aprender inglês. Eu, desde a escola, eu tive aulas, e inglês de escola é aquela história, só verbo to be mesmo. Sim. Mas, por mais que eu me esforçasse, fosse atrás de conteúdo e tentasse, ainda era bastante difícil, bastante complicado. E eu lembro que eu consegui aprender espanhol no nível bom, quando estava no ensino médio, e isso me fez aprender um pouco mais sobre como aprender um idioma, né? Então, eu precisava ter mais contato com o idioma, eu precisava realmente tentar falar o idioma, por mais que eu fosse cometer erros no início, eu precisava ler muito, né? Eu precisava ouvir muito até que eu conseguisse me sentir segura para falar. E eu consegui aplicar isso no inglês. Eu cheguei a fazer um curso de uma dessas escolas de inglês essas escolas famosinhas que tem por aí de inglês que, né? Eu tinha achado uma na época que fornecia o material em braille e fiz, acho que, uns 2 primeiros módulos, assim, o básico deles. E depois eu fui realmente autodidaticamente. Realmente lendo materiais. Na época tinha uma coisa que sempre me interessou muito, essa questão de tecnologia assistiva, de acessibilidade, de procurar, tipo, você ficar pensando assim, como é que vivem os cegos no primeiro mundo? Será que eles usam braille também? Ou será que é outra coisa? Já avançaram mais? A bengala deles é automática. Será que ela vai girando sozinha, assim, na frente? Eu tinha muita essa curiosidade. Então, eu fui realmente procurando. Eu peguei lá o Google Tradutor e... vamos ver, eu quero pesquisar sobre como usar a bengala. Daí eu jogava lá no tradutor lá, como usar a bengala. Aí me trazia uma coisa nada a ver. Não, como um cego usa a bengala. Tá, beleza. Aí, tipo, sabe, eu fui realmente me testando, realmente fazendo isso. Passei muito tempo fazendo isso, tentando ler o que eu não entendia, jogava no tradutor, voltava, depois tentava ler de novo a mesma coisa. Foi em processo. E até que eu resolvi assinar uma plataforma de conversação. Até não vou dizer o nome aqui, porque eu sei que eles patrocinam uma série de pessoas aí, talvez de comunicação. Mas enfim. Se for acessível, podem me patrocinar, viu? Não digo não. Enfim, se quiser contar depois, é o Cambly. É uma plataforma de conversação de inglês. Então a gente paga uma mensalidade e lá dentro paga, né, por horas de aula. E lá dentro tem uma série de professores, tutores, com as mais diversas experiências, backgrounds e informações, todo tipo de coisa, que tu escolhe para base no perfil deles, para ter uma aula de conversação mesmo. Então, você pode escolher um assunto, falar sobre aquele assunto, pode ser só um assunto livre. Oi, hi, hello, how are you? How's it going? How old are you? Sabe? Tipo, no início era bem umas conversas assim, mesmo, tipo, era o que eu sabia, então. E aí eu fui desenvolvendo, né, a minha habilidade de fala também de inglês aí, foi um processo e tanto. Eu não sei se... eu não falei na minha apresentação. Eu, além de cega, eu tenho uma deficiência auditiva. Então, eu uso aparelho auditivo também. E então, muitas coisas, às vezes, pra mim, que dependem da audição, são um pouco mais complexas de serem aprendidas, né? E o idioma novo era justamente uma delas. Tem que se acostumar com sons novos, as palavras soando de uma forma diferente.
às vezes tendo que lidar com questões tipo, o microfone da pessoa não tá funcionando muito bem, ou o meu áudio tá cortando, ou a internet tá cortando. Mas foi isso, eu sou muito grata que eu tive essa oportunidade de poder realmente ter essas interações e de ter a oportunidade de também começar a usar o inglês no meu dia a dia no trabalho, que foi na empresa anterior que eu estava. E foi. Aliás, lá quando eu comecei a ser dev lá em 2020, eu já tinha o inglês presente, mas não diretamente, porque eu ainda trabalhava num time de brasileiros. Mas a gente precisava de inglês para, por exemplo, poder comunicar com o pessoal que era da sede global, né? Era a sede deles era na Noruega, então, assim, é mais fácil comunicar em inglês do que norueguês, mas e assim eu fui indo, né? Fui evoluindo. Eu tenho um nível bom hoje em dia. Eu considero que eu tenho um nível bom. Eu consigo levar uma conversa tranquilamente. No meu trabalho hoje, eu tenho pouca interação com o pessoal do Brasil. É muito mais com o pessoal dos Estados Unidos mesmo. O meu time é de lá, só eu que tô aqui. Então, as minhas interações é muito mais com os devs, né? E aí, o desafio com os devs é aquele que a Isa já trouxe aqui, e eu achei maravilhoso ela ter trazido, porque eu sinto exatamente a mesma coisa. Que é aquela história, às vezes, você vai falar com um dev, ele nem sabe pra quê que as tags HTML existem. Bem isso. Eles saem colocando div pra tudo, criando div pra tudo. Isso é a coisa mais normal que tem. E o pior, às vezes eles pegam coisas de bibliotecas externas que são feitas assim, dessa forma. E, gente, é triste às vezes. A pessoa não sabe que existe HTML semântico. Não sabe. Sim. E muitas vezes é Comentei até com um cara da acessibilidade, acho que o episódio dele ainda não foi ao ar, né? Não sei se quando tá saindo esse já foi, né? Que o agonia que me dá quando eu entro no site, eu vou navegar com um H e ele fala sem cabeçalho. Tipo, a pessoa não se deu o trabalho nem de usar um cabeçalho no site, deixou só as coisas em negrito mesmo. Sim. E às vezes não é nem. Às vezes nem o negrito que a pessoa botou, às vezes não tem cabeçalho mesmo. Acontece, é horrível. Isso é uma discussão, tá? A gente tem vários tópicos para o dia que quiser trazer o pessoal de acessibilidade aqui para bater um papo em conjunto. Sim. Que existe uma discussão toda em relação a headings, né, cabeçalhos, porque tem uma galera que diz que isso não é um requisito da WCAG ter, não é obrigatório da WCAG ter headings numa página. E, na verdade, se for ver bem ao pé da letra o que dizem lá as regras, realmente, né, tem situações em que não é obrigatório, né, se a menos que tu esteja seguindo lá a AAA, mas a questão é que isso causa uma experiência muito ruim para o usuário, e a gente, né, quando tá falando de acessibilidade, não é só branco no preto, né, não é só ok, a regra diz isso, então só vou fazer o que a regra diz, porque qualquer coisa fora disso não é minha responsabilidade. E você mencionando aí, né, que assinou o Cambly, né? Tô citando patrocínio, Cambly paga nós. Mas... Cambly paga nós, Cambly patrocina o William aí. Né? Mas hoje em dia, às vezes as pessoas estão, mas eu não tenho dinheiro pra assinar um Cambly. Mas hoje em dia tá bem mais fácil, que já dá para conversar em inglês com o GPT ou alguma outra inteligência artificial. Conversar com a voz mesmo, e a qualidade da voz da resposta é muito boa. Exato, hoje em dia tem o ChatGPT, é maravilhoso. Gente, sério, é maravilhoso. Eu amei ter o ChatGPT para esse tipo de coisa. Às vezes tem dúvidas de regras gramaticais, de como escrever, de como que vai soar aquela expressão, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que a expressão soa de um jeito, mas daqui a pouco para outro idioma soa diferente. O ChatGPT é maravilhoso para isso. Maravilhoso mesmo. Ele corrige você e você pode chegar aí e conversar com ele sobre qualquer tema. Sei lá, vamos falar sobre futebol. Ele vai conversar com você em inglês sobre futebol. Exato. Tem prompts, é só procurar e tem prompts já para, inclusive, o pessoal que está aprendendo o idioma. Já tem, tipo, galera que já fez prompts para isso, para níveis diferentes, para, enfim, temas diferentes. Então é realmente só usar a criatividade. Uma boa. Super dica aí pra quem tá querendo aprender inglês, né? Explora o ChatGPT.
Tem ChatGPT no WhatsApp, já é só adicionar o ChatGPT no WhatsApp lá e falar com ele. Tem ChatGPT no aplicativo, no computador, por tudo. Sim. O que tá me faltando mesmo é só vergonha na cara pra começar. Porque curso pra estudar inglês hoje tem de monte. Mas olha, eu vou dizer, eu acho que essa dificuldade que a maioria das pessoas tem, e eu me incluo nisso, que muitas vezes quando a gente precisa aprender alguma coisa, a gente precisa ter uma necessidade grande para aprender essa coisa que realmente te motive, que realmente faça pensar assim, uau, eu preciso realmente dedicar tempo para isso. Por quê? Porque eu tenho um objetivo maior, que é esse. E esse é o primeiro ponto, e o outro ponto é que muitas vezes é difícil tu manter a consistência, que é o mais importante na aprendizagem de um idioma, né? É consistência. Tipo assim, é muito difícil tu aprender se tu estudar um sábado inteiro e daí depois passou 15 dias, tu vai estudar um sábado inteiro de novo. Pode até funcionar, mas vai levar mais tempo para conseguir chegar num nível, né, num nível bom, num nível que tu realmente consiga te sentir assim, uau, eu fiz uma super evolução. Sim. Isso vale até na programação mesmo. Para aprender uma linguagem, às vezes eu tenho que. Tem aquelas linguagens que eu aprendo até gostando, mas talvez sempre tem aquela linguagem que você só vai aprender mesmo se vier a necessidade. Dificilmente você para assim, não, vou estudar isso aqui e tentar aprender. Exatamente. É que nem. Eu já não lembro mais nada de Python. Eu aprendi isso quando eu estava aprendendo a programar lá. Porque esse negócio de aprender a programar, eu me lembro que tinha muito curso, muito pessoal falando sobre usa aquele, como que é, Visual G, talvez, o nome? Visual G. Ou aquele... Que não era muito acessível, não. Isso, ou Portugal, acho que era um outro também que a galera falava. Sim, Portugal é mais acessível. Tem até playlist aqui no meu canal, inclusive. Legal, porque na época que eu tentei, eu achei, nossa, isso aqui é tão chato de eu tentar descobrir que isso aqui é acessível, que eu vou ir pro Python logo, tá? Eu tento codar num bloco de notas mesmo, o azar vai dar um trabalhão ficar arrumando indentação, mas pelo menos eu aprendo a lógica de programação dessa forma. Quem quiser, tem minha playlist de Portugal. Mas eu quero ir para uma linguagem. Pronto, eu tenho um curso de Python também. O link tá aí na descrição. Quem quiser adquirir. Exatamente. Eu não fiz que não quer, né? Sim. Não adianta depois dizer que não tem coisa acessível, porque agora tem, e tem bastante, né? Um exemplo. Vamos aproveitar o material. Lógico. Isso é uma coisa que também às vezes me deixa muito chateado no meio cegal, né? Já desabafei isso aqui algumas vezes, que a galera cega reclama de que não tem conteúdo acessível, aí quando tem, não consome. Continua indo consumir os não acessíveis, indo lá só para reclamar que não é acessível. Exatamente. Eu já vi alguns episódios mesmo que tu comentou isso, e é verdade, né? O pessoal às vezes é acomodado nesse ponto. E, cara, é isso, a gente tem que ir atrás, tipo assim, a coisa já não é fácil para quem tem a visão, para quem não tem nenhuma deficiência de nada. Imaginar pra gente, né? A gente é só botar um pouquinho mais de esforço aí. Sim, certeza. E caminhando aqui pro nosso final, que, caramba, o tempo passou rápido. Eu gostei bastante aqui da conversa. Espero que você tenha gostado também. Que bom, da experiência. Com certeza, adorei. É um prazer imenso estar aqui, falar sobre tecnologia, falar sobre acessibilidade, né? Poder trazer alguns pontos aí. Espero que todo esse material que tu tá produzindo sirva pra gente também conscientizar um pouco mais os devs quando eles vão, que não tem nenhuma deficiência, que não utilizam leitor de telas, que não precisam de nenhum tipo de recurso de tecnologia assistiva, seja um switch, seja um mouse adaptado, seja qualquer coisa, que essas pessoas que não precisam disso consigam ter a consciência de que fazer a coisa da forma correta não é só porque vai ficar bonitinho na hora de ler o código, mas é porque tem um usuário do outro lado que vai precisar que isso seja bem feito. Sim, com certeza. E aí a gente tem que depois agitar aí para reunir você, Ana, Isa e a Roberta também, que no momento que esse episódio tem no ar já foi o da Roberta, né? E juntar vocês quatro. Já foi divertido que quando isso aconteceu eu não vou nem falar no episódio, mas a gente ajeita isso aí. A gente fala bastante.
Mulheres, né? Mulheres em geral. Eu não vou opinar para não ser acusado de sexista. Ai. Que coisa. É. A pergunta aqui que eu sempre faço, né, no encerramento, para descobrir aí os diferentes hobbies da Cegarada. O que você curte fazer aí para relaxar nos seus momentos de lazer? Quais são os seus hobbies? Então, eu gosto bastante de. Eu adoro fazer bolo. Não é uma coisa que eu tenho feito com muita frequência, mas é uma coisa que quando eu tô me sentindo assim, ai, nossa, eu tô chateada, eu tô entediada. Deixa eu ver, eu vou tentar fazer um bolo diferente. Bolo para terapia. E é tão bom porque eu gosto do processo. Eu gosto do processo ali de separar os ingredientes, misturar os ingredientes e ver o resultado que dá. Tipo, cada coisinha mínima que a gente faz já dá um resultado, já interfere. E eu acho gratificante no final. Nossa, quando pega aqui de bolinho de cenoura, assim, fofinho. E tá quentinho ainda. E tipo, eu mesma que fiz. Eu adoro. É um abraço pra mim. E eu gosto bastante de viajar também. Mas também esse é um hobby que, né, não é uma coisa que a gente consegue fazer com tanta frequência. Eu vou fazer isso todo final de semana. Mas eu curto bastante ler também. Eu gosto de ler, eu gosto de também estar sempre assistindo coisas novas. E inclusive isso é engraçado, mas às vezes quando eu quero relaxar, eu ainda estou, tipo, vendo coisas sobre acessibilidade, sobre tecnologia, sobre como que eu posso adaptar o meu dia a dia, né? Como que eu poderia fazer coisas mais fáceis para mim. Legal. Mais uma vez aí, muito obrigado. Se você quiser depois passar aí seus contatos, LinkedIn, rede social, onde você tem, eu deixei na descrição pra galera te seguir. Com certeza eu vou deixar na descrição. Não vou arriscar falar aqui agora porque eu não vou lembrar. Então, não, eu corro o risco de dar o perfil da pessoa errada. Deve ter um monte de Lari Machado. Então, a maioria dos meus perfis são Lari Machado, mas é isso aí. Eu vou deixar aqui na descrição, então, o meu LinkedIn. E é a rede social que eu mais cuido. Eu tenho outras, mas as outras eu não sou tão presente. Então, deixar o link aqui. É isso, gente. Se você ouviu o episódio até aqui, deixa aí o seu like, né, pra mostrar pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aí também o que você achou do episódio. Comenta se você quer que eu traga a Lari aqui de novo. Mas eu falo isso todo episódio, eu vou falar de novo pra sempre refrescar a memória de vocês, que sempre, mesmo que vocês não queiram, eu vou trazer ela mesmo assim, porque o podcast é meu e eu trago quem eu quiser. Espero estar aqui de novo. Sim, vai estar. Seja eu pergunto assim pra fingir. Isso, seja por qual meio que for, né? Seja pelo meio o pessoal tá pedindo, ou pelo meio que eu trouxe, mas ok. Sim. Com certeza vai voltar, porque esse é um assunto que vai longe, né? E ainda tem muitos outros assuntos que a gente pode conversar, né? Como diz a Ana, o importante é falar sobre, né? Com certeza a gente tem para falar sobre mais, alguma coisa mais específica do leitor de telas, ideias, e se quiser alguma coisa sobre Braille, também estamos aí para falar. Se quiser alguma coisa mais específica da acessibilidade, só chamar. Ou qualquer dia eu faço um podcast reverso, eu trago os convidados para eles me entrevistarem. Boa, eu gostei. Não tenho muito para contar não, mas vamos ver o que sai. Com certeza sim. Nós temos. Então é isso aí. Se não gostaram, aperta 2 vezes no dislike. Né? Se gostou, uma vez só no like. Exatamente. E comenta aí com o designer. Pode xingar a gente também, não ligo não. Pode deixar aí nos comentários. Nossa, que gente idiota, não gostei dessa conversa. Eu amo os haters também. Pode comentar aí também, que é interação. Boa. Concordo. Eles dão crédito pra gente, né? Sem saber. Comenta aí se me achou chata, se me achou louca, se a conversa foi ruim, se foi boa. Só deixa aí comentário.
A gente não liga não. O importante é comentar. E compartilha também, né? Vamos fazer esse episódio aí chegar mais longe. Como o podcast é feito por cego, com convidados cegos, mas não é só cego que pode assistir, não. Mas não é só cego Compartilha que com vê o todo mundo. canal. Ah, não. Compartilha aí, porque podcast hoje não importa se você enxerga ou não, você só escuta. Então, Tá tudo certo, exato. e se você também estiver ouvindo aí pelo Spotify, o link do YouTube tá aí na descrição, dá uma conferida lá, né? Eu tenho aqui as outras playlists no canal, além do podcast, tem minhas playlists de programação, né? Quer aprender lógica com Portugal? Tem aí, né? Lógica de programação. Porque as pessoas me perguntam, por onde começar na programação? Você me fala, começa na lógica, que você entende na lógica, você entende qualquer coisa. Ah, mas eu não quero Portugal, quero uma linguagem real. Ah, tem minhas playlists de PHP, JavaScript, você pode dar uma conferida aí também. JavaScript tem também. Nossa, JavaScript é muito útil, porque é legal pra quem tá começando, assim, minha dica, né? Porque navegar na internet todo mundo navega, mas é legal de saber como que as coisas são feitas, né? Por trás disso. Sim. E o bom é que você não precisa instalar nada, né? PHP você tem toda aquela trabalheira de configurar o servidor, né? Já no JavaScript não. Você pode ver tanto no navegador, no máximo instalar um Node se você quiser ver mais no terminal, mas se você quiser ver na interatividade com a web, você já vê lá no próprio navegador, o console do Chrome é bem acessível. Isso aí. Eu posso deixar como uma dica, eu não sei se eu posso indicar outros sites aqui. Com certeza. Tem um sitezinho que o nome é Free Code Camp. Uhum. Free, né, livre, Free Code, né, CODE, Camp, CA. Já peguei algumas dicas lá também. Exatamente. Busca no Google lá, eu acho que é .com, não lembro se é .com, se é .org, talvez. Mas esse site é muito legal, ele é acessível. Eu tenho reciclado um pouco meus conhecimentos de CSS lá, tem funcionado super bem. E ele é super acessível, ele basicamente tem um conteúdo em texto, né? Ele não tem vídeos daqueles de que a pessoa diz clica aqui. E a gente consegue ir de uma forma bem gamificada, que é o mais legal, assim, vai avançando passo a passo, isso é super útil para quem está começando nessa jornada, né? E, inclusive, para quem termina todo o curso deles, né? Toda a rota lá de aprendizagem deles, não sei como é que chama, não lembro como é que eles chamam isso. Tem uma certificação deles naquela área, então tem uma certificação de acho que é front-end responsible, front-end developer, alguma coisa assim. A gente pode deixar na descrição aqui também. Sim. Se o William concordar, lógico, porque o canal não é meu. Aqui o convidado manda. E o legal é isso, né? Pra quem tá começando, quer de repente arrumar um emprego nessa área, é uma super dica aí, né? Faz lá, sim, termina o cursinho deles e vai ter um certificado. Uhum. É de graça também, não paga nada. Sim. E para complementar o conhecimento, lógico, assiste todos os vídeos do William, assim, são super úteis. Opa. Eu mesmo já peguei algumas dicas de React no Free Code Camp. Lá tem também, gente, artigos em português lá, mas a maioria do conteúdo em inglês, mas ainda que você não saiba inglês, joga num Google Tradutor aí que dá uns 60 a 70% aí pra você usar. Mas é tranquilo, porque uma vez que tu aprende a lógica de programação, é mais tranquilo até de entender, são poucas palavras, sabe, que eles usam, não é um inglês complexo, não é... E, inclusive, eles têm um cursinho de inglês lá dentro, não sei se tu sabe. Opa, vou conferir depois. Tem um cursinho lá, bem legal também, acessível, e bem interessante, eu acho que também tem certificação no final. Em inglês para devs, eu acho que é. English for Developers, acho que é o nome. Dá uma procurada. E é isso, gente. Recados dados. Já deu tempo de vocês deixarem o like, de comentar, de se inscrever, né? Já deu tempo de vocês fazerem tudo isso. E aí, nós nos vemos aí no próximo episódio. Até mais, pessoal. Até a próxima.